Dia! Começando mais um Mulheres de Fé. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como Ele nos chama para estar mais perto dele. Nessa manhã, Ele vem com pão quentinho, porque Ele é o pão da vida. Então Ele vem nessa quarta-feira de manhã com pão quentinho, trazendo ao nosso coração, que o seu coração se alegre por receber direto do Senhor aquilo que Ele tem para cada uma de nós. E eu quero te chamar, hoje eu não quero perder tempo, eu quero te dizer que hoje vai ser uma palavra poderosa para te ativar, para que você entenda algumas coisas da parte do Senhor. Mas antes da palavra, eu queria te chamar a você derramar o teu coração na presença do Senhor. Não há nada que importe mais do que a presença do Senhor. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer te encontrar. Sabe? Sabe a hora que eu vou buscar a Gabriela na escola? A hora que eu vou buscar a Gabriela na escola, ela vem correndo me abraçar. Ela vem correndo me abraçar e ela entra no carro e ela fala: mamãe, como você é linda. Como você é charmosa. E a Gabi, ela fala palavras de amor pro meu coração. Quando eu tô saindo com o carro da garagem, às vezes ela me espera, né? Porque meu carro para no segundo andar, eu moro num prédio. E às vezes ela me espera ali no térreo, ela não sobe comigo pra pegar o carro no segundo andar. Mas a hora que eu tô descendo do carro, eu até abro o vidro já pra ouvir. Porque ela fica fazendo assim, a hora que eu vou descendo do carro: mamãe, mamãe. E você não faz ideia o quanto o meu coração se enche de alegria. Ontem eu estava adorando ao Senhor. E o Espírito Santo foi me trazendo essas cenas com a Gabriela. Por isso que eu tô te contando. O Senhor foi me trazendo essas cenas com a Gabriela. E Ele foi me falando sobre esse lugar da adoração. Esse lugar onde eu tenho muitos momentos com a minha filha. Eu tenho momentos onde ela me pede para fazer o TT dela, um momento onde eu preparo a lancheira dela. Eu tenho momentos que eu corrijo a Gabriela e que eu ensino a Gabriela. Mas estes momentos, aonde a Gabi, ela fala palavras de amor para mim, aonde ela se dirige especificamente para trazer uma homenagem, uma honra gratuita a mim, enchem o meu coração de uma maneira diferente. Quando a Gabi, ela coloca a mesa, quando ela me ajuda, quando ela faz algo bom, bonito, ela me enche de orgulho, o meu coração também se alegra. Eu quero te contar que o coração do Senhor se alegra com você em muitos momentos. O coração do Senhor se alegra quando você está servindo a Ele. O coração do Senhor se alegra quando você passa por uma provação. O coração do Senhor, e é aprovado, o coração do Senhor se alegra quando você está numa vivência e você é reto de coração. O coração do Senhor se alegra quando você não se esconde e você testemunha Ele, independente de onde você esteja. O coração do Senhor se alegra quando você aprende dele. O coração do Senhor se alegra quando você vem buscar dele. Mas hoje eu quero te falar de algo que nós fomos perdendo. Que às vezes você fala: começa logo na palavra, pula o louvor. Mas eu quero te dizer que o louvor é um momento onde nós falamos palavras de amor para o nosso Deus. O momento do louvor é um momento onde nós honramos o nosso Deus. O momento do louvor é onde nós reconhecemos quem Ele é e nós entregamos o nosso amor em palavras. A Bíblia fala que o Senhor quer sacrifícios de louvores, para que você possa se derramar nele. E muitas vezes, sabe, você pode estar com o seu marido e ele organizar as coisas da casa e você ser grato. E vocês conversarem para alinhar pensamentos e você ser grato. Você aprender alguma coisa que você faz. Mas quando ele vem e ele olha para você e fala: você tá linda hoje. Quando ele vem, ele olha para você e ele diz: nossa, isso que você faz, eu te admiro tanto.
A gente vai perdendo isso nos nossos relacionamentos. A gente vai fazendo só o que é eficiente. Nós vamos fazendo só, e não que isso não seja bom, é bom, mas nós vamos perdendo a nossa capacidade de nos declararmos uns para os outros. Qual foi a última vez que você se declarou para o Senhor? O Senhor, Ele te deu mais um dia para você viver. O Senhor, Ele te deu o ar para você respirar. O Senhor restituiu a sua saúde. O Senhor veio te ensinar, trazendo pão quentinho para você nessa quarta-feira. Fala palavras de amor para o teu Deus. Fala palavras de amor. Que Ele possa ter a alegria da hora que Ele olhar aqui para a terra hoje. Ele já vai até abaixar o vidro para ouvir você falando: Jesus, Jesus, Jesus. Ele vai até, olha só, até o Instagram fez fogos, Jesus. Seja bem-vindo aqui. Ele vai ouvir as palavras de amor da tua boca. Que você não chegue a Ele só para reclamar. Que você não se achegue a Ele só para pedir. Que você não se achegue a Ele só com demandas do teu coração. Mas que a tua maior demanda seja, nesta manhã, reconhecer quem Ele é. Fala palavras de amor para o teu Deus. Fala o quanto você o ama, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é cheiroso, o quanto Ele é amoroso. Na escola da Gabi, há um momento do elogio para quem faz aniversário. E ontem foi o aniversário do meu sogro. E depois do parabéns, ela falou: agora é a hora do elogio. Eu queria que cada um fizesse um elogio. O vovô é. E sabe, teve gente que teve dificuldade, porque não está treinado a ter palavras de amor na boca. Como nós precisamos ter palavras de amor em nossos lábios. Como você precisa poder dizer: Jesus, você é um lindão. Como você precisa de palavras de amor nos seus lábios. Começa a falar com Ele. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Acha o nosso coração aqui. Obrigada porque o Senhor é lindo. Obrigada porque o Senhor é bondoso. Obrigada porque o Senhor veio, Jesus. Obrigada porque você não desiste de nós. E nessa manhã nós queremos dizer: Senhor, nos encontra aqui, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Que você não fique imparcial na presença do Senhor. Que você queira olhar para Ele e que você chame a atenção do Senhor para onde você estiver. Chama a atenção do Senhor. Muitas pessoas viram o Senhor passar, mas algumas chamaram a atenção dele. Eu não sei onde você está, mas chama a atenção do seu Deus. Se for preciso, sobe na árvore. Se for preciso, grita o nome dele. Se for preciso, se ajoelhe e toque o manto dele. Mas chama a atenção do seu Deus pro teu coração hoje. Fala pra Ele: olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Preciso tanto. Fala pra Ele olhar pra tua casa, olhar pro teu coração, olhar pra tua necessidade hoje. Chama a atenção do seu Deus. Como criança eu serei, mas olha pra mim. Que
força saia do céu, virtude saia do céu nessa manhã, poder saia do céu, porque você vai tocar diferente no Senhor. Olha pra mim, Senhor, olha pra Lúcia. Senhor, olha pra Maria. Olha pra Tássia nessa manhã, Senhor. Senhor, nós precisamos do seu olhar. Senhor, olha pra Rafa. Senhor, olha pra Camila nessa manhã. Nos encontra aqui, Jesus, nos encontra aqui. Nos encontra aqui, Jesus. Olha pra mim. Canta pro teu Deus. Olha pra mim. Olha pro meu filho, Senhor. Olha pra minha filha. Olha pro meu marido. Olha pra mim, Jesus. Pois eu preciso do teu olhar. Canta pra ele. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só você sabe o que você precisa. Grita pra ele, não importa o tamanho da multidão, você vai encontrar o olhar do Senhor. Para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, e eu preciso do seu olhar, do seu olhar. Olha pra mim. Quantos aqui precisam do olhar do Senhor? Não deixa que Ele passe sem que Ele te veja. Não permita que Ele passe sem olhar para você. Então faz o que for preciso. Que você não fique aí parado apenas assistindo uma live. Não, que essa não seja uma live. Que esse seja um avivamento do teu coração. Que esse seja o dia da tua cura. Que hoje seja o dia da cura da tua família. Que hoje seja o dia de você mudar de nível. Que o Senhor te enxergue aonde você está. Mas pelo amor de Deus, não fique do mesmo jeito. Chame a atenção do Senhor. Louve, cante, pule, grite. Mas chama a atenção do teu Deus. Só você sabe do que você precisa. Do teu olhar, oh Senhor, olha para nós, nessa quarta-feira, Senhor. Nós queremos nos render aos teus pés. Olha para nós, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos. Nós precisamos do seu olhar. Nós queremos te ver, Senhor, mas nós não queremos só te ver, nós queremos que os nossos olhares se cruzem. Olha para mim, Senhor. Deixa que eu te veja. Oh, Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós somos gratas, Jesus. Nós queremos te ver, nós queremos te ver. E hoje eu quero falar com você sobre duas passagens que estão em Lucas. Uma que está em Lucas 18:35 e a outra que está em Lucas 19. Então, eu quero falar hoje com você sobre visão. Visão. Eu quero falar com você hoje sobre como nós precisamos pedir para que o Senhor nos ensine a enxergar.
Mas antes eu quero falar com você sobre duas pessoas diferentes que queriam ver. Duas pessoas diferentes que queriam ver. Um era um mendigo e a outra era um homem rico. Um era um mendigo que não tinha nada. E a outra era um homem que tinha tudo, mas também era esvaziado. Tinha tudo, precisava acumular para ele mesmo. Aqui nós não estamos falando sobre pessoas melhores ou piores. Nós não estamos falando sobre as condições das pessoas. Nós estamos falando sobre busca. Porque o que importa para Deus não é o seu status financeiro. Nem se você é super rico e nem se você é super pobre. Porque hoje as pessoas também acham que Deus é desses ou desses. Ah, não, ele é rico, ele não pode. Deus, ele só quer os pobres. Não importa se você é alguém que está à beira do caminho ou se você é alguém que tem preparado uma mesa para o Senhor. O que importa é o nível da sua busca. E o Espírito Santo agora me lembrando aqui que eu comecei a falar sobre o nível da nossa busca. Já na live passada, acho que Deus ele quer nos revelar sobre isso. Quanto você tem buscado o Senhor? Qual é o nível da tua busca? Você tá parado lá, falando, nossa, Deus não vem aqui na minha casa? Ou você é aquela que canta todos os dias, passa lá em casa, Jesus, vem na minha casa, Jesus. Ei, quanto você tá fazendo, indo atrás do Senhor? Porque o que importa para o Senhor não tem a ver com a sua condição. Não tem a ver com o teu lugar, mas tem a ver com a tua busca. Estes homens buscaram. Quanto você tem buscado? Quanto você tem buscado? Você é aquela pessoa que você fica esperando as coisas acontecerem? Você é aquela pessoa que queria que Deus se manifestasse na sua vida, que queria ter revelações do Senhor, que queria. Ou você é aquela pessoa que busca revelações do Senhor? Você é aquela pessoa que fica na Bíblia até o Senhor falar com você. Você é aquela pessoa que nem Jacó fala, Senhor, eu não vou deixar você ir sem o Senhor me abençoar. Eu não vou se eu não tiver uma resposta sua. Senhor, eu tô aqui e eu preciso que o Senhor faça. Qual é o nível da tua busca? Porque tem muitas mulheres que querem crescer na fé sem nem buscarem. Sem nem buscarem. E sabe por que isso acontece? A primeira coisa que acontece é porque nós não temos visão. Nós não temos visão. Nós andamos num tempo de cegueira. Nós andamos num tempo de cegueira. E a maior parte, eu creio que esse é o momento que nós temos dois grandes tipos de cegueira. O primeiro tipo de cegueira que nós temos são as nossas distrações. Porque quem olha para tudo não olha para nada. Quem paquera todas as meninas da festa não olha para nenhuma. Não tem olhar para nenhuma. Quem paquera todos os garotos da festa não tem olhar para nenhum. Entende? A palavra fala que um homem, ele foi lá e achou a pérola mais preciosa e vendeu tudo que tinha. Porque ele encontrou aquela com alegria. Então, a primeira cegueira que nós temos hoje são a cegueira das distrações. Você já percebeu quando você tá cheio de coisa para fazer, você não olha para nada? Você não olha para nada? Você tá lá dirigindo seu carro, você nem sabe como é que você chegou no lugar. Você tá lá, seu filho tá falando com você, você tá resolvendo um negócio, você tá falando no telefone de outro jeito, você não olha pra nada. Você já percebeu que você fica um tempão fazendo o quê no seu celular? Um movimento com os olhos, que você olha pra tudo e não olha pra nada? E deixa eu te contar, você sabia que a gente tem uma sensação de que o tempo passa mais depressa pelo nível de informações que vão chegando no seu cérebro e você nem consegue processar? Hoje eu ouvi falar de um termo de obesidade, infoobesidade.
Você se sente obeso de tanta informação, de tanta coisa que entra na tua cabeça e que você já não aproveita. Você se sente cansado, estressado. E sabe o que isso faz? Você não enxergar o que precisa enxergar. Eu conto uma história de que a Gabi era bem pequenininha. Ela tinha um aninho e pouco, ela não tinha 2 anos ainda. E eu tava com ela no colo, segurando ela com o braço. Quando eu ainda conseguia segurar ela com o braço só. Eu tava segurando ela com o braço e respondendo o WhatsApp na outra mão. E ela olhou pra mim e disse assim: mamãe, você pode me segurar com os 2 braços? E naquele momento eu entendi que eu não tava olhando para o que eu deveria olhar. Que eu tava com um braço só. E aqui, respondendo mensagem. Então ela, naquele momento, ela falou: mãe, você pode me segurar com os 2 braços? Eu quero te exortar nessa palavra. Será que você tem segurado a tua família com os 2 braços? Ou você tem perdido partes da sua casa porque você está segurando com um braço só? E o outro você está tão atarefada com tantas coisas que você não está segurando mais com os 2 braços. Será que você está segurando o seu trabalho com os 2 braços? Ou você está tão cheio de coisas, de pensamentos, de distrações, que você está fazendo de qualquer jeito? Será que quando você está diante do Senhor, você tem segurado o que o Senhor te deu, aquilo que Ele trouxe, aquilo que Ele é com os 2 braços? Ou você começa o dia e fala: Senhor, segura aqui. No final do dia você tá só com o dedinho. Porque tem tanta coisa que já te distraiu. A Bíblia diz que a palavra, ela vem como uma semente que até começa a crescer, mas vem os espinhos, que são as distrações do mundo. Hoje, uma das nossas maiores cegueiras para que nós não vejamos são as distrações. Quando você tá distraído, você bate o carro. É ou não é? Quando você está distraído, você não olha para o mais importante. Então, metade das nossas cegueiras são as distrações. Onde nós somos levados a olhar para tudo e não enxergar nada. Olhamos para tudo e não enxergamos nada. Se você estiver distraído na prateleira de um supermercado, você pode olhar para tudo e não enxergar o que está ali. Porque deixa eu te contar uma coisa. Enxergar, ele é um processo cerebral. Não basta apenas ter olhos para enxergar. Porque precisa decodificar no teu cérebro. Se romper no teu cérebro, o nervo óptico que leva a informação para o teu cérebro, ainda que você tenha olhos, você não enxerga. Há hoje uma grande cegueira pelas nossas distrações. Você está distraído. E a palavra distrair tem a palavra trair antes. Você está traindo aquilo que era para você enxergar. Aquilo que era para você enxergar. Você viu que já está de dia, mas você enxergou o sol hoje. Talvez você já tenha visto pessoas da tua família, mas você já os enxergou hoje. Sabe? Ontem foi aniversário do meu sogro. E eu olhei para ele ontem profundamente. Porque o meu sogro, ele fez 72 anos. Ele fez 72 anos. E sabe? Eu desejei com todo o meu coração que o meu pai tivesse podido chegar até o aniversário de 72. E meu pai não chegou. Entende? E eu fiquei olhando pra ele pensando: uau, ele tá aqui. O meu sogro tá aqui hoje, eu posso olhar, eu posso tocar. Meu pai não. Quantas coisas nós deixamos passar? Às vezes eu olho pra Gabi e eu quero gravar aquilo na minha memória. Eu quero enxergar e prender aquele momento que eu penso: ela não vai mais ser assim pequenininha desse jeito. Ela não vai fazer mais esses versinhos desse jeito, que eu tenho vontade de morder ela. Agora ela tá aprendendo os versinhos do Dia das Mães. Ela fala: mamãe, agora eu vou recitar um versinho.
Eu quero mordê-lo. Eu quero enxergar, eu quero parar e enxergar tudo isso. Comece a enxergar, mas não se distrai. Peça esse o dom do Espírito Santo para que você não se distraia. Existe uma outra cegueira, que é a cegueira emocional. A cegueira emocional, ela acontece porque você fica preso àquilo que você já tem como registro. Você fica preso a um registro, então você não consegue enxergar o que tem ali na tua frente. Você aprendeu que você olha, sabe aquela pessoa que você não consegue mais enxergar ela porque você já tem tanto ranço que você enxerga tudo que ela já fez, mas você não enxerga ela hoje? Sabe aquela vivência que você tem, que você já olhou tanto a história de alguém que te machucou que você não enxerga mais ela nova? Às vezes vem uma oportunidade nova na sua frente, mas você tem tantas feridas emocionais que você não sabe lidar com o novo, que você não enxerga. As tuas feridas do passado podem te impedir de enxergar o futuro. E mais do que o futuro, o presente. Por conta das suas feridas emocionais. Uma pessoa magoada, ela não pode enxergar o novo. Ela não pode enxergar o novo. Uma pessoa que ela tá ali com uma vivência que ela teve, né? Ontem eu tava dando uma mentoria e uma pessoa contou, né? Que ela tinha alguém na equipe, que ela teve um chefe tão duro, tão duro, tão duro, que toda vez que ela errava, ela era estraçalhada. Então agora ela não confia em nada e ninguém, ela confere 1000 vezes a coisa e ela demora muito pra fazer, ela não é eficiente. E ela nem consegue ver que ela mudou de chefe. Ela nem consegue ver que agora é diferente. Que agora ela tem uma liderança diferente. Ela fica com aquela imagem do passado. Mas eu quero te dizer uma coisa. A cegueira que a gente tem, emocional, faz a gente ficar olhando para o retrovisor. Dá para você dirigir olhando para o retrovisor? Dá para você dirigir assistindo TV? Ou olhando no celular quantos acidentes nós temos? Dá para você dirigir? Então sabe o que tem acontecido com a gente? Por causa da nossa cegueira, nós temos ficado paralisadas. Porque não dá para você dirigir olhando para o passado. Só olhando para o retrovisor. Quem só olha para o retrovisor vai bater. Porque retrovisor fala do que já passou. Ele é só uma referência. Ele não pode ser o que olha para frente. Quando você está olhando num carro e dirigindo um carro, você está sentada no lugar do motorista. E qual é o tamanho da visão? O que está à sua frente. Não é o teu retrovisor. E presta atenção, não é o espelho. Porque tem um monte de gente que também tá com a cegueira do egoísmo, do eu máximo de mim. Você acha que tudo tem a ver com você. Você acha que é só você. Você não faz coisas porque você tá preocupado com quem vai te julgar. E aí você só olha pra você. Você só reclama porque você só olha pra você. Qual é o foco? O foco é pra onde você tá indo. O foco é pra onde você tá indo. Qual que é o tamanho do vidro? É pra onde você tá indo. Tem gente que só tá olhando no espelho. E aí você fala, Fernanda, mas não é importante o autoconhecimento? Claro que é, mas é o autoconhecimento que te bota pra dirigir. Não é o auto-egocentrismo. Onde você fica só olhando no espelho. Narciso morreu olhando no espelho. Porque ficou preso no espelho e não nele mesmo, em quem ele era e no que ele podia gerar. Então nós estamos falando de 2 homens que tinham cegueiras. O primeiro, ele era um cego. Ele era um cego. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele era um cego e estava onde? À beira do caminho.
Ele era um cego e que ele nem estava no caminho. Ele estava à beira, porque pessoas cegas têm que ficar de lado. A vida tá passando e você nem tá vendo o que tá acontecendo. E daí você fala, nossa, o que aconteceu que o meu marido tá assim? Nossa, o que aconteceu que o meu filho tá assim? Nossa, o que aconteceu no meu trabalho? Nossa, o que aconteceu? Onde você tava quando tava tudo isso acontecendo? Onde você tava? Eu vou te dizer, à beira do caminho. Porque pessoas cegas que ou estão distraídas, ou estão olhando pro passado, ou estão olhando para elas mesmas, só podem ficar à beira do caminho. Nós tínhamos um cego à beira do caminho. Mas ele ouviu uma movimentação diferente. Ele ouviu um burburinho e aí ele teve uma busca. Perguntou, o que tá acontecendo? Porque ele não tá vendo? Eu gosto daquela frase que fala, há 3 tipos de pessoas. Aquelas que perguntam o que aconteceu. O que aconteceu? Aquelas que fazem acontecer. Que é diferente. Ela tá no meio. Ela não tá lá à beira do caminho. Ela tá no meio. Ela tá fazendo acontecer. E aquelas que vêm antes o que Deus quer fazer acontecer. E por isso elas vão à frente do caminho. Presta atenção. Você é aquela que recebe o plano de Deus e puxa a comitiva. Você é aquela que tá... O que tá acontecendo? Ou aquela que perguntou... O que aconteceu? Porque já passou. Onde você tá? Aqui, ele ouve que Jesus está passando. E quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pede o coração de Jesus aqui. Ele fala, Jesus, eu quero o teu coração. Me olha com o teu coração. E sabe o que as pessoas em volta fazem? Porque quando você está querendo enxergar, tem um monte de gente. Então, tem um monte de gente que quer te calar. Que quer te calar, sabe por quê? Porque quem vê não anda igual. Deixa eu te dizer, se para você saber que tem alguém cego ou alguém que está enxergando, é porque quem enxerga não fica na muvuca. Puxa a coisa. Não anda igual. Quem vê, se move. Quem vê, se move. Quem não vê, não pode se mover. Quem não vê, não pode se mover. Porque você vai trombar. Porque você vai levar paulada. Se você não tá vendo, você não pode se mover. Você fica paralisada. Mas aqueles que vêm, se movem. Aqueles que vêm, se movem. Você tá de olho fechado, você fica o quê? Paralisada. Então presta atenção, você tá paralisada, talvez você não esteja enxergando. Se você não tá avançando, é porque você não tá enxergando. Mas você precisa entender o que você precisa enxergar. E esses 2 homens entenderam o que eles precisavam enxergar. Este homem, primeiro, ele pediu para Jesus. Jesus chegou até ele. As pessoas mandaram ele ficar quieto. Ele gritava mais alto. Quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, ele gritava mais alto. Quanto mais as pessoas tentarem tampar a sua visão, busque mais a visão do Senhor. Busque mais. E aqui então, ele gritava mais alto. Ele queria mais. A busca dele aumentava. Como está a tua busca? A tua busca precisa aumentar. Quando começa a chover no carro, você solta a direção ou você segura mais firme. Ou você passa mais o para-brisa para que você enxergue mais. Então, se tá mais difícil, minha filha, busca mais. Se tá mais difícil de ver, busque mais. Busque mais. Grita mais alto pro Senhor. Suba na árvore como Zaqueu. Zaqueu queria ver, mas ele tinha um empecilho, que era a estatura dele. Esse homem queria ver, mas ele tinha um empecilho. Ele era cego. Os 2, mesmo que Zaqueu tivesse olho, ele não podia enxergar porque ele era pequeno. Às vezes nós queremos enxergar coisas do céu, mas nós somos pequenas. Nós olhamos para baixo. Então esse é um momento onde nós precisamos aprender a subir, a gritar, a chamar a atenção do Senhor. E aí o que acontece com os 2 é uma coisa tremenda. Eles não só começam a ver,
Mas a primeira coisa que eles olham é Jesus. Então eu quero te falar nessa manhã que às vezes o que você está chamando de visão é controle. Às vezes o que você está chamando de visão é controle. Se o que você está buscando enxergar por primeiro não for Jesus, a sua visão sempre vai ser embaçada e não vai te adiantar enxergar. A sua visão vai ficar embaçada e você vai reagir, porque você não vai entender qual que é o plano. Se a primeira coisa que você enxergar não for Jesus, você vai ter uma palavra às vezes agressiva, áspera. Você tem uma visão limitada. Deixa eu dizer pra você, você já dirigiu à noite? O seu farol, ele consegue iluminar alguns metros à frente. Toda vez que eu tô dirigindo à noite, eu penso na loucura que é dirigir à noite. No ato de fé que é dirigir à noite. Porque eu tô a 100 por hora, numa alta velocidade, enxergando a metros na minha frente. Metros na minha frente. A nossa visão é limitada. Minha irmã, limitada. Mas você tem um Waze que tá te mostrando o caminho. Mas você confia que tem estrada ali, que não tem barranco na frente. Você tem um ato de fé. E quem te mostra é quem mapeou essa estrada. Quem fez essa estrada, quem sabe aonde você vai chegar, quem determinou o teu destino. Por isso, a primeira pessoa que você precisa ver é Cristo. Se a primeira pessoa que você não vê for Cristo, você está andando em alta velocidade, correndo um alto risco de confiar apenas nos teus olhos. A própria palavra diz, não confie, não seja sábio no seu próprio entendimento. Não acha que você é essa bichão, que você vai se ferrar. Entendeu? Mas olhe primeiro para Jesus. Se tudo que você enxergar primeiro for Jesus, se tudo que você enxergar primeiro for Jesus, você vai se mover diferente. Porque esse homem, Jesus diz, vai, ele diz para ele, né? O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E ele disse, recupere a visão. Eu creio que essa é uma live onde o Senhor vai te trazer visão. Visão dos propósitos dele para você. Visão de quem você é. A visão do próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que a mente é Cristo e nós somos partes do corpo. Então que você vai ver como Jesus vê. Você já ousou olhar teu marido, tua mãe, tua sogra, teu funcionário, teu chefe, como Jesus vê? Sem você ter a cegueira dos traumas do passado. Sem você ter a cegueira das distrações, ou sem você ter a cegueira do egoísmo e do egocentrismo. Eu creio que essa é uma live que Deus ele está liberando para nós. Um dom, uma unção para recuperarmos a visão. E ele diz mais, a sua fé o curou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que fé? Que fé? A fé de que Jesus poderia fazer isso. Ele não ficou falando, eu vou enxergar, eu vou enxergar, eu vou enxergar, eu vou enxergar. Não foi isso. Ele disse, Jesus, Jesus de Nazaré, ei, você mesmo, filho de Davi. Ele chama a atenção numa profissão de fé. Ele entende que esse é o escolhido, que essa é a descendência de Davi, que ele é o Cristo. E se ele é o Cristo, se ele é o filho de Davi, se ele é o escolhido, se ele é o Deus, é ele que pode fazer. Tem muita gente achando que ter fé é você ter desejo que as coisas que você quer aconteçam. Quando ele está falando aqui que fé é você reconhecer quem é Deus e que ele é soberano, porque ele sabia quem estava passando, porque ele sabia quem estava passando, que não era um qualquer. Ele diz filho de Davi, ele declara uma profissão de fé, ele é da descendência de Davi, ele é o prometido, ele é o Cristo, ele pode me salvar, tem misericórdia de mim. Você está pedindo para pessoas erradas, exigindo de pessoas erradas, buscando em lugares errados o que o Cristo, filho de Davi,
pode fazer. E só Ele pode fazer. Zaqueu também subiu na árvore porque queria ver aquele que estava passando ali. E aí Jesus disse: Zaqueu, depressa, desça depressa. Desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Imagina isso. Desça depressa. Você tá fazendo aí um monte de coisa, mas desça depressa que eu quero entrar na sua casa. Eu não vou passar só, eu vou entrar na tua casa. Então Zaqueu, nesse momento, ele sai correndo. E a hora que Jesus chega, ele disse: olha só, Senhor, eu tô dando metade dos meus bens para os pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus entrou, não falou nada do pecado dele, mas ele mesmo entendeu que o homem que estava ali, aquele homem que sabia de tudo, e ele entendeu que a hora que Jesus entrou ali, ele não podia mais ser o mesmo. O cego que era mendigo, agora seguia Jesus glorificando a Deus. E quando viam o cego, louvavam a Deus. Quando as pessoas te verem, elas precisam também louvar a Deus. Quando você precisa ser um milagre vivo andando. Porque quando as pessoas te verem, elas precisam louvar a Deus. Quando as pessoas olham o Zaqueu agora, eles não podem ver mais o Zaqueu que era cobrador de impostos. Que só colocava dinheiro no bolso para ele mesmo. Que extorquia pessoas. Que fazia coisa errada. Depois que você vê o Senhor, você não pode voltar para o mesmo caminho. Não. Agora as pessoas que veem Zaqueu precisam falar: este é o Zaqueu que Jesus entrou na casa. Este é. Porque quando Deus te devolve a visão e você vê Deus, agora as pessoas veem Deus em você. Quando Deus te devolve a visão e você se move pelo Deus que você vê, as pessoas veem Deus em você. As pessoas precisam glorificar o nome do Senhor quando verem o teu sucesso. As pessoas precisam glorificar o nome do Senhor quando verem o que você está vivendo. As pessoas precisam glorificar o nome do Senhor quando enxergarem o teu comportamento. As pessoas precisam glorificar o nome do Senhor quando ouvirem as tuas palavras. As pessoas precisam enxergar o que Deus está fazendo. Você é um milagre andando pelas ruas. Porque agora você não é só alguém que vê. Você é alguém que aponta para que as pessoas enxerguem o lugar certo. Deus. Deus, ele não quer te trazer uma visão para morrer em você, para parar em você. Esse não é o nosso Deus. Ao contrário. O que para em você, ele fala: então se parou, eu preciso dar para o outro que está multiplicando. Deus te deu e ele quer te trazer visão para que você enxergue não só a sua casa, mas qual que é o plano do Senhor para as famílias. E quando as pessoas olharem para sua família, ele não vai falar: nossa, olha que sortuda. Ele vai falar: glória a Deus. Porque olha o que Deus fez naquela casa. Olha o que Deus fez naquela casa. Deus não quer só que você possa ser um bom profissional no seu trabalho. Ele quer que quando as pessoas te olhem, eles falem: glória a Deus. Olha o que Deus está fazendo através dessa pessoa. No ambiente que ela tá, ela traz a presença. As pessoas começam a enxergar diferente. As pessoas param de reclamar. As pessoas agora são gratas e elas exaltam aquele que tem toda a visão. Elas não ficam mais distraídas com as fofocas. Elas não ficam mais distraídas com os palpites. A sua palavra não pode ser palavra de distração. A sua palavra precisa ser palavra de norte. E as pessoas, quando te ouvirem, glorificarão o nome do Senhor. Eu estava numa conversa e muitas pessoas falando conjecturas da vida de uma pessoa que eu conheci os bastidores. Então, quando as pessoas estavam lá falando dessas conjecturas, eu ouvi. E aí eu interrompi e disse, falei, agora eu posso falar o que estava acontecendo no bastidor, porque eu conheço o que o Senhor fez na vida dessa pessoa. E elas saíram de lá alegres com o Senhor. Não com ela, mas com o Senhor. Quando você vê, quando Deus abre a tua visão, agora você é um sinal do Senhor para que outros o vejam.
Porque Deus não faz milagres que parem em você. Ele faz milagres específicos, com propósito, mas para multiplicar propósito. Ele diz isso lá quando ele está na frente de Lázaro. Eu fiz isso, eu demorei por amor de vós, para que creiam. E aí nós teremos a verdadeira visão, que não é a visão do nosso controle, que é a visão dos propósitos do Senhor. Esta é a verdadeira visão que vai fazer você andar sem titubear. A não 100 por hora, a 900 por hora. Porque você é um avião nas mãos do Senhor. E o céu não é o nosso destino, é o nosso ponto de partida. Que você tenha a visão do céu. E na visão do céu, a primeira coisa que você olha é Jesus Cristo. Porque é Ele que te permite acessar o céu. Então, em tudo que você viver, fala, Senhor, aonde você está aqui? Deixa eu te ver. E que eu enxergue a tua visão e o teu propósito. Aprenda a olhar com a visão do céu. E onde você passar, as pessoas enxergarão nada menos do que o céu em você. Amém, Jesus. Obrigada por essa manhã. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos revelado de uma maneira tremenda. E nós te pedimos, abra a nossa visão. Espírito Santo, nós te pedimos, dê visão de águia, que olha de cima. Dê visão de águia, que enxerga longe, não de galinha que olha para o próprio umbigo. Dê visão de águia. Espírito Santo, que nós possamos enxergar as pessoas como você enxerga. Que nós enxerguemos os propósitos das situações como você já viu. Nós te pedimos, tira de nós a cegueira da distração, a cegueira das nossas feridas emocionais, a cegueira do egoísmo que tem nos impedido de seguir. Senhor, nós te pedimos, abre a nossa visão. Nós queremos ver e enxergar os teus propósitos e andar a 900 por hora. Porque confiamos no caminho que o Senhor já traçou. Que nós não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo grande. Até quarta-feira. E que nessa semana você seja intencional em pedir para o Senhor. Abra minha visão. Abra minha visão. Abra minha visão. E a partir da semana que vem, nós começamos a série Mães Intercessoras, porque mês de maio é cheio de propósito. Nós já começamos um mês declarando e vamos fazer uma série de intercessão, de compreender o nosso lugar de mães e estarmos posicionadas pelos nossos filhos. Combinado? Então convide as mães que você conhece e que toda quarta-feira, 7h40, a gente vai estar aqui para estar em intercessão pelos nossos filhos. Um beijo grande.